Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma temporada do podcast Casa Azul Oncologia. É com muita alegria que a gente está começando a nossa nova temporada e a gente quer muito agradecer. Esse ano agora a gente completou 5 anos da Casa Azul. Eu costumo dizer que a Casa Azul não seria nada sem os nossos parceiros, nossos doadores. E agora eu posso dizer que a Casa Azul não é mais minha, é da população do Vale de São Francisco, tanto de Petrolina, Juazeiro e região. Bem, para começar a terceira temporada, eu fiquei muito tempo pensando em quem eu chamaria. Só que já tem um pedido antigo das pacientes em relação à psicologia. Então, desde a primeira temporada, as pacientes perguntavam muito quando é que eu ia abordar a psicologia e oncologia e a psicologia no câncer de mama. Bem, chegou o dia, né? Eu encontrei a pessoa que vocês vão adorar. É uma pessoa extremamente capaz e, além disso, ela é extremamente didática. Então, vamos aqui, sem mais delongas, apresentar nossa convidada. Nós estamos hoje com doutora Débora, formada... Como é o sobrenome, Débora? Alves de Amorim. Doutora Débora Alves de Amorim. Ela se formou em psicologia, fez bacharelado em psicologia na Univasf, entrou em 2009 aqui em Petrolina. Em 2014, ela fez mestrado em psicologia cognitiva na UFPE. Em 2016, ela fez doutorado em psicologia cognitiva na UFPE e atualmente ela é professora na Univasf de processos psicológicos e supervisão de estágio. Gente, que currículo hoje aqui, meus parabéns. Um currículo realmente invejável. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Débora, a gente sempre, nesses anos, a gente sempre discutiu a importância da psicologia. E quando a gente vai estudar um pouquinho a psicologia, eu não sei se o pessoal de casa sabe, a psicologia, na verdade, ela não surgiu agora. Então, se você vê relatos da psicologia, do estudo do conhecimento, do pensamento, a gente já tem isso desde a Grécia, né? Isso. Fale um pouquinho mais para a gente entender mais sobre isso. Isso. No início, quando se pensou em estudar a psicologia, ela começou muito na Grécia através de filósofos. E a gente tem como marco, assim, bem significativo a presença de Descartes, que ele dizia que nós éramos organismos dualistas. A mente era separada do corpo. E aí, com o passar do tempo, dos estudos, dos avanços, a gente chegou à conclusão que, na verdade, não. Nós somos organismos monistas, ou seja, é integrado. Logo, se é integrado, a nossa mente influencia no nosso corpo e vice-versa. E eu acho que foi a partir desse momento que começou a se valorizar mais que não tem como cuidar de um corpo sem cuidar da mente, já que um depende do outro. Então, a gente tem, durante todo o período da história, né, a gente tem que prestar atenção, a gente sempre tem aqueles filósofos que falaram da mente. Isso. Né? A gente tem São Tomás de Aquino, a gente tem Kant, a gente tem... Sempre teve algum filósofo que falou de alguma coisa da mente. Uhum. E interessante é quando a gente vê, tem uma área da filosofia que fala justamente sobre isso, que é a epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Isso. A psicologia, ela estuda também o conhecimento? Sim. A gente tem até uma disciplina na graduação que se chama Bases Epistemológicas da Psicologia. E nessa disciplina a gente tenta estudar justamente como é que a psicologia se tornou o que ela é hoje. Então a gente faz uma visita dessa construção de conhecimento. E a gente chega à conclusão que é isso, a psicologia está em constante crescimento no conhecimento, porque o nosso objeto de estudo, que é o ser humano, está sempre mudando. Então o homem da Grécia não é o homem de hoje. E aí, a partir dessa evolução, foi se percebendo a necessidade de ir fazendo adaptações nesse estudo desse organismo humano. Então, a gente estuda desde como o homem se tornou homem e como é que a gente evoluiu para poder dar conta desse sujeito. Porque uma coisa curiosa da psicologia é isso, é um ser humano tentando entender outro ser humano. Então, é um desafio também para a gente tentar compreender essa construção. Então, aí, quem estiver nos vendo em casa e tiver o sonho de ser um bom psicólogo, vai ter que ler muito. Isso, não tem dúvida. Vai ter que estudar muito. Sim. Então, e está sempre se atualizando. Sempre se Sempre. atualizando.
E uma coisa legal, porque a gente precisou chegar no final do século XIX, que foi com Dr. William Undet, na Alemanha, e Dr. James, nos Estados Unidos. Interessante que o primeiro era um fisiologista na Alemanha que começou a estudar a consciência, e o segundo era um filósofo. Ele entrou em medicina, não gostou, entrou em vários cursos. É interessante a biografia dele, que chegou a se internar. Eu achei isso maravilhoso. Quando ele se internou, ele decidiu se dedicar justamente no estudo do conhecimento. Sim. Então a gente pode chamar ele como os pais da psicologia moderna, que foi mais ou menos entre 1870 e 1880. Eu posso dizer que aí oficialmente surgiu a psicologia como ciência? Sim, foi esse um marco significativo. A gente também, quando vai estudar a história da psicologia, tem como nomes de referência esses dois, Wundt e James. E eles têm a introdução da psicologia experimental. Porque até então a psicologia filosófica ela era muito reflexiva, era construída a partir da observação. E a partir desses teóricos novos, a gente começou a experimentar coisas. Então, a gente começou a desenvolver uma psicologia em laboratório, com instrumentos para avaliar, perguntas mais direcionadas, mais estruturadas, para tentar observar também o que a gente conseguia encontrar de padrão nesse desenvolvimento humano. E aí, a partir desse processo, foi dando uma cientificidade para a psicologia. E eu posso dizer que com eles eu comecei a ter os primeiros cursos universitários de psicologia? Foi um princípio para a introdução disso, porque a partir do momento que se tornou ciência, se percebeu a necessidade de uma metodologia para se estudar e se aplicar. Então, eles foram muito importantes nesse sentido. Quando a gente vai estudar qualquer coisa sobre psicologia, sempre vem a palavra processos psíquicos, que é uma forma de vocês entenderem um pensamento. Isso. Para as pessoas que estão escutando, vendo a gente agora em casa, o que é um processo psíquico? Pronto. Para poder explicar isso, eu vou até pegar um pouquinho de um gancho da minha área de disciplina na graduação, que é processos psicológicos. É um nome parecido. Basicamente, os processos psicológicos, antes de explicar os psíquicos, eles são processos que acontecem na nossa mente. Então, por exemplo, a nossa atenção, a memória, a inteligência, a linguagem, tudo isso são processos psicológicos que estão fazendo com que a gente exista no mundo. E aí a combinação desses processos, que são mais fisiológicos, com os estímulos externos, os lugares onde a gente vive, a nossa história de vida, vão se juntar e criar processos psíquicos. Ou seja, o processo psíquico ele é um resultado de intervenções externas e coisas que a gente produz no nosso próprio cérebro, através da nossa memória, da nossa inteligência e assim sucessivamente. É como se a gente pudesse dizer que processos psíquicos são os nossos pensamentos, os pensamentos que a gente precisaria compreender. Quando a gente compreende esses processos, a gente entende um pouco mais da existência desse sujeito, de como é que ele se entende como pessoa, do que pode ter causado determinadas deficiências ou dificuldades que ele tem em lidar com o mundo também. Então, é muito importante. E esses processos psíquicos, esses processos psicológicos explicam as patologias, as psicopatologias? Tem alguma relação? Tem. A gente consegue perceber, por exemplo, nos processos psicológicos, quando a gente estuda alguns especificamente, a gente consegue identificar alguns transtornos mais conhecidos dos últimos tempos, TDAH. A gente percebe que o TDAH é um comprometimento principalmente no processo psicológico da atenção. Então, essa pessoa, quando a gente estuda, avalia a atenção dessa pessoa, a gente consegue observar. Mas a gente também tem outros processos relacionados à personalidade, transtornos relacionados ao humor. E aí a gente observa que quando a pessoa pode ter algum desses transtornos, pode ser que algum desses processos não esteja funcionando do jeito ideal. A gente sempre trabalha com a lógica de expectativa e realidade. A expectativa é o que um ser humano com essa faixa etária, no mundo ideal, estaria fazendo. Como ele estaria funcionando. Esse é o nosso padrão. E aí a gente tem um sujeito que é quem a gente está observando. A gente observa como é que ele está, a nossa realidade. Será que está parecido com o que se esperava? Não. Em quê? E aí esses processos, tanto os psicológicos como os psíquicos, vão dando pistas para a gente para confirmar ou não a existência de algum tipo de patologia. Maravilhoso. É um pouquinho complexo, mas é uma coisa maravilhosa. Exatamente. Amiga, e agora em 2025, agora no século XXI, a gente pode dividir a psicologia em 3 grandes grupos. A terapia cognitivo-comportamental, a terapia de aceitação e a neuropsicologia.
Eu queria que você me explicasse se a gente está usando ainda essas três, qual a importância dessas três hoje? Então, vamos lá. Tem essas três e não tem só elas três. Não são somente Não elas só elas três. três. Por exemplo, numa graduação em psicologia, o aluno vai ter disciplinas de abordagens diferentes. Então, tem disciplina de psicanálise, tem disciplina de análise do comportamento, tem disciplinas de abordagens diferentes. O profissional acaba, quando se forma, escolhendo a abordagem teórica que melhor conversa com os valores dele, o estilo de trabalho que ele acredita que é a intervenção. Então, não é regra que todo psicólogo vai usar alguma dessas abordagens. Mas, por exemplo, se a gente for falar em evidência científica, as abordagens que a gente tem mais evidência de eficácia é a TCC e a análise do comportamento. E aí a TCC ela é histórica com relação a essa mistura de cognição e comportamento. E a gente vem com a ACT, que é a de aceitação e compromisso, como sendo uma evolução dessa TCC. E a minha abordagem é a TCC, né, a linha de pensamento que eu acredito, que eu trabalho, que eu investigo. E, basicamente, a cognitiva comportamental fala muito disso. Como é que as coisas que estão aqui dentro da minha cabeça se relacionam com o que está no meu externo? Então, o trabalho da gente na psicologia, usando a TCC, é compreender a cognição desse sujeito através dos pensamentos e o comportamento dele. Por que é que eu me comporto assim? Muito provavelmente por uma estrutura de pensamento que a gente precisa compreender. Então, essa linha da psicologia trabalha muito nessa perspectiva de compreender estruturas cognitivas, como a gente pensa, como a gente guarda informação e como é que isso se relaciona com o mundo, que aí é o comportamento. Então, o diferencial do TCC é que você vai fazer uma abordagem mais específica em relação ao distúrbio, em relação ao fluxo de pensamento do paciente. Isso. E não vai fazer uma abordagem generalizada. A TCC ela trabalha com o princípio de reestruturação de pensamento. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento que a gente chama tecnicamente de pensamento disfuncional. Exemplo, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa horrível, nada que eu faço funciona. Quando a gente recebe uma pessoa com um discurso desse tipo, a gente tenta observar de onde é que veio esse pensamento. O que é que fez, ao longo da história de vida dessa pessoa, ela criar essa crença de que ninguém gosta dela? E aí a gente investiga, vai observar a infância, a adolescência, a vida adulta, relacionamentos. E a gente acaba encontrando pistas do que constituiu essa crença. Mas, às vezes, essa crença está tão enraizada que ela sustenta o funcionamento dessa pessoa. E ela vive a partir dessa perspectiva. Ninguém gosta de mim. E todos os comportamentos dela são ditados a partir disso. Então, ela se isola, ou ela é grosseira, ou ela julga as outras pessoas. E aí, o nosso desafio é tentar reestruturar esse pensamento. Será que realmente ninguém gosta de você? Quais as evidências que você tem que ninguém no mundo inteiro gosta de você? Ou pode ser o contrário também, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. A ideia é tentar trazer qual é a evidência de que esse seu pensamento é real. Será que você está tendo um pensamento próximo da realidade ou é um pensamento fantasioso, que pode ter sido construído por uma história de vida marcada por sofrimentos, traumas, enfim. Então, você vai tentar encontrar a causa dessa psicopatologia e você não vai ficar caladinha de costas para paciente não no divã, não. Você vai apresentar fatos reais que comprovam o raciocínio, né? Isso. A gente questiona muito. Então, uma característica da TCC é a característica de instigar e fazer perguntas desse tipo. Se você virasse para mim e dissesse assim, olha, Débora, eu tenho certeza que tal pessoa não gosta de mim. Uma pergunta que eu faria seria, qual é a evidência? Qual é a evidência? Qual a pista que você tem? Que situação concreta aconteceu que te faz chegar a essa conclusão? Gente, que maravilha, que maravilha. E quando a gente vai para a terapia de aceitação, o que é que muda em relação a isso? Enquanto a TCC busca reestruturar o pensamento, a ACT, que é a de aceitação e compromisso, ela tem uma perspectiva atual de muito mais do que pensar em mudar o pensamento, às vezes é aceitar esse pensamento. Por que é que ela foi desenvolvida? Porque a gente percebeu que tem algumas situações nas quais realmente não tem como mudar. Então, por exemplo, minha mãe não gosta de mim. E digamos que seja um fato. Sua mãe não gosta de você. E aí? Eu vou tentar te convencer do contrário? Se a gente tem evidências de que a tua mãe não gosta de você? E aí uma teoria como a ACT, ela vem para trazer para a gente o processo de aceitação. Como é que eu posso aceitar situações nas quais eu não posso modificar? Se a gente pensar, por exemplo, no caso de um sofrimento relacionado a um tratamento de câncer. O sofrimento é inevitável. A pessoa vai sofrer, porque ela não queria ter. Ela pode controlar não ter? Não.
Então, a gente trabalha a aceitação sobre essa nova situação que a pessoa está vivendo. E aí a gente tem estratégias, técnicas específicas para trabalhar essa aceitação. E o compromisso vem no sentido de eu me comprometer com o que eu estou aceitando. E esse compromisso também tem muito a ver com como eu me trato. Se eu me trato com gentileza, com receptividade, ou se eu me trato com agressividade, me julgando o tempo inteiro. É nesse sentido. Então é aquela velha história que a gente já via nos contos de fada. A gente já via isso nos contos de fada da Renascença, da La Fontaine, que aquela mentira que é contada várias vezes acaba virando real. Isso. Que a gente já leu isso quando a gente era criança. E agora você falou uma coisa interessante que eu lembro de redes sociais, que a idealização de um mundo perfeito que, na verdade, não existe, né? Exatamente. Então, a psicologia vai tentar abrir seus olhos. Isso. Eu gosto muito de uma frase que é: quando você tem muito problema, talvez o maior problema esteja na frente do seu espelho. Seja você. Sim. E você, o mundo é cruel. Minha família é tóxica. Isso. Ninguém gosta de mim no trabalho. Eu só vivo doente. E a pessoa tende a amplificar isso com rede social e esquece que só de olhar no espelho, né? Isso é uma coisa que a gente marca muito. A TCC, a ACT, essas teorias baseadas no comportamento e na cognição, ela convida muito o sujeito para se responsabilizar. Então, você tem que ser chamado à responsabilização. Uma coisa que a gente fala muito com os pacientes é que eu só consigo trabalhar com o que você me entrega. A vida não é minha, a vida é sua. E você precisa se responsabilizar. Seja para modificar alguma coisa, ou seja para aceitar e criar outras formas de existir. Mas o sujeito tem que também ter sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade que você tem na vida que você vive? Ao invés de só terceirizar, né, às vezes, as situações e as responsabilidades para outras pessoas. Magnífica essa frase sua. Eu acho que a gente vai ter que rodar muito essa frase aí. Tem muita gente que está precisando ouvir isso. E é o princípio de a vida é difícil. Às vezes as pessoas querem uma vida mágica, mas a vida é difícil. É difícil. Viver difícil. É difícil. Viver é muito difícil. Eu costumo dizer que eu aprendo mais com meus pacientes do que eu ensino a meus pacientes. Então, a oncologia, na verdade, é um grande aprendizado, tanto filosófico, tanto religioso, tanto de história de vida. Sim. As narrativas oncológicas são grandes narrativas, grandes histórias. E diferentes, né? Eu imagino isso. Grande diferença de vida. Então, eu aprendo muito com meus pacientes justamente isso, que a gente... Está uma moda agora muito grande aqui de redes sociais a positividade tóxica, entendeu? Gratidão, beleza. Mas a gente tem que passar pelo sofrimento. Exatamente. Então não adianta a gente glamorizar o sofrimento. Exatamente. A gente tem que passar pelo sofrimento, a gente tem que ir pro fundo do poço. A gente tem um amigo meu que costuma dizer que ele não foi pro fundo do poço. Ele fez gargarejo com a água do poço. Ele, além de ir pro fundo do poço, ele gargarejou a água do fundo do poço. Mas faz parte. Sim. Se nós como pessoas, o sofrimento é um mal necessário para nosso engrandecimento. Exatamente. E a emoção é uma coisa inata. Sentir emoções, alegria, medo, raiva, é inato. Você nasce com isso. Não tem como você fugir de sentir medo, fugir de sentir tristeza. Então, é muito melhor você trabalhar como é que eu vou lidar com esse medo do que eu tentar fugir. E a positividade tóxica tem muito esse discurso de vença a ansiedade. Eu não gosto dessa frase, eu detesto, porque não tem como vencer. Então, a ansiedade faz parte de quem a gente é. Glamorização é glamour, né? É. Da depressão. Sim. Gente, a depressão vai colocar você lá, só que você tem que entender que é o momento da depressão. E aí fica achando, não tem nada de lindo isso. Isso. Débora, já que a gente chegou nesse momento, você acha que o sofrimento, você, na sua prática, você acha que o sofrimento psicológico pode adoecer uma pessoa fisicamente? Sim. Você já viu exemplos disso? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar quando a gente fala sobre isso, com relação, por exemplo, à ansiedade. Então, muitas vezes a gente acredita que a ansiedade é algo que está só na nossa cabeça. E algumas pessoas que relatam sentir crises de ansiedade, relatam sintomas físicos. E aí, muitas vezes é visto como, isso é coisa da sua cabeça, não foi bem assim, você não estava sentindo isso. Só que quando a gente vai estudar a fisiologia, a biologia da ansiedade, a gente percebe que tudo que o nosso corpo faz quando a gente está sentindo ansiedade faz parte da evolução da espécie.
Exemplo, um sintoma clássico de quem tem uma crise de ansiedade. Sentir dormência nas pontas dos dedos, na boca. Quando a gente estuda a origem disso, quando a gente era Homo sapiens, isso já acontecia, porque a gente tinha que lutar. Então, se eu lutasse contra um animal, contra alguma coisa, e meus dedos fossem cortados, é interessante que as extremidades não estejam muito irrigadas de sangue para eu não ter uma hemorragia. Então, por isso que o sangue, a gente sente essa dormência. Por que a gente fica com isso aqui tenso quando a gente está muito estressado? Também é um traço de evolução da espécie, era uma preparação, o corpo se preparava para lutar. Então, o nosso corpo ele foi preparado para manter a gente vivo. O grande exercício do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, é manter o ser humano vivo. A gente, aqui na nossa consciência, vai dando sentido a essa existência. Logo, sofrer vai ser inevitável. E o corpo da gente vai responder a esse sofrimento para tentar salvar a gente. Ele está o tempo todo tentando gastar energia para manter a gente vivo. Então, tudo que puder fazer para proteger esse sujeito, e aí vem esses sintomas físicos, ele vai acabar produzindo. E não é uma coisa de somatização, que antigamente a gente usava muito esse termo, né? Doenças psicossomáticas, e a gente vem trocando isso e provando que não existe doença psicossomática, existe doença. Então, acho que você tocou num ponto importantíssimo para a oncologia. Porque quando eu cheguei aqui, eu entrei em medicina em 1992, na Paraíba. Eu cheguei aqui em Petrolina em 2005. Então, entre 1992 e até meus primeiros anos de residência em oncologia, a gente percebia que os psiquiatras, os clínicos, tudo, quando algum paciente tinha algum crise de ansiedade, depressão, esses são sintomas psicossomáticos. Isso. Então, qual é o entendimento de sintomas psicossomáticos na década de 90? Que eu tenho o eu físico, o eu emocional, e os sintomas psicossomáticos era como se fosse um mundo à parte que não alteraria o eu físico. Exato. Mas é justamente o contrário. A partir do momento que eu tenho sintomas psicossomáticos, eu tenho liberação de citocinas, liberação de neurotransmissores, Exatamente. liberação de hormônios que vão atuar no eu físico como um todo. Exatamente. E vão causar doenças. Exatamente. Então não existe mais. Separar. Não tem como separar isso. Você já teve alguma experiência entre algum paciente com algum evento chocante, algum evento devastador e câncer? Em câncer, tive. Duas situações que me chamaram bastante atenção. Uma situação era uma mulher, uma senhora já, e o maior desafio no enfrentamento do caso dela era a família aceitar. Ela estava completamente tranquila do que estava acontecendo. Era um câncer terminal, ela já sabia que não tinha muitas outras alternativas. Ela já tinha aceitado esse processo, mas a família era resistente. Então, era um trabalho muito desafiador, porque a minha paciente era ela, não era a família. E o outro que foi muito difícil também foi uma criança. Era uma menina de 8 anos, mais ou menos, que tinha um tumor cerebral e tinha se recuperado, estava bem. Essa mãe engravidou, teve outra filha. Quando essa segunda filha estava com 2 para 3 anos, o mesmo tipo de tumor. Então, a menina de 8 anos tinha sobrevivido, estava bem, mas a pequena não estava bem. Então, foi muito desafiador para essa mãe. Como assim? Por quê? As 2 filhas que eu tenho, as 2 vieram assim, e eu não vou poder ter paz. Então, foi muito desafiador também. E a psicologia não deixa de ser desafiadora. É como a oncologia, não deixa de Exato. ser desafiadora para a gente, né? Amiga, me diga, em relação a paciente, especificamente as pacientes com câncer de mama, qual o sentido da oncologia para esse grupo específico de pacientes? Eu acho que no caso do câncer de mama, a gente tem um desafio que ele é muito mais social e cultural. A gente vive ainda uma sociedade que criou-se um padrão, uma construção de como uma mulher deveria ser. E aí, via de regra, as mulheres já vivem numa eterna cobrança de que não estão dentro desse padrão. Então, a vida de uma mulher normal sempre vai ser pensar em como se encaixar nesse padrão. Aí, imagine uma mulher em adoecimento. E que esse adoecimento vai atingir áreas e regiões específicas que envolvem esse padrão. Desde o cabelo, até quando passa pela quimioterapia, até a cirurgia, a mastectomia, enfim. Então, é um desafio muito grande porque a pessoa, às vezes, nem está bem resolvida com quem ela é antes de ter o câncer. Imagine em adoecimento. É um trabalho muito difícil e desafiador porque é você lutar contra uma regra social que está imposta. Então, eu costumo dizer
que ultimamente isso ficou mais forte com rede social. Sim, demais. Porque rede social, todo mundo tá magro, todo mundo tá em Miami, todo mundo tá em jet ski, Sim. todo mundo tá tomando 4 horas da tarde, numa quarta-feira, tomando um cafezinho de pernas cruzadas, que foge totalmente à realidade, Isso. né? E eu costumo dizer que, além do o câncer de mama, já é extremamente agressivo e você ter um diagnóstico de câncer é extremamente traumático. E a mulher com câncer de mama tem toda essa desconstrução. Exato. Então, eu nunca esqueço de uma paciente minha, logo quando eu cheguei aqui em Petrolina, que ela falou, Grey, eu prefiro partir a perder o cabelo. Então, quando eu cheguei aqui em Petrolina, a gente chegou aqui em 2005, então, um dos meus objetivos maiores foi tentar, além de humanizar o câncer, o tratamento do câncer, um dos meus grandes objetivos foi adequar minha linguagem Sim, para ser essa acessível. paciente. Uhum. Porque não adianta eu vir com 10 estudos clínicos, não adianta eu vir com toda a minha informação oncológica se a paciente não entende o nosso objetivo. Sim, Então, aí veio essa questão aí da autoestima e o autocuidado. exato. A gente entender que o oncologista, ele não vai contra isso. O oncologista, na verdade, vai ser seu parceiro nisso. Que é uma coisa importantíssima que você está falando. Sim. E esse ponto que você falou das redes sociais, eu acho que é uma coisa extremamente preocupante, realmente. E eu tenho observado, não vou dizer um ano para cá, que são até umas coisas que a gente está buscando investigar, estudar um pouquinho de forma mais estruturada, uma onda do que a gente chama de wellness, que é a busca pelo bem-estar. Então, a gente percebe que a moda, nos últimos tempos, é você acordar 4h30 da manhã, correr, tomar super coffee, fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ter toda aquela rotina planejada. Quem mostra que está vivendo essa vida é uma pessoa saudável. E aí, o que a gente vem percebendo quando chega na clínica é que essas pessoas chegam adoecidas. Porque se transformou o bem-estar em produtividade. Você não está mais preocupado em estar bem. Você está preocupado em produzir bem para estar bem. Então, eu não estou preocupada que vou acordar cedo porque é saudável. Eu estou preocupada que eu tenho que acordar todo dia 4h30 da manhã. Porque isso é ser produtivo. Isso é ser saudável. Eu não estou preocupado que eu vou correr porque eu quero o benefício que a corrida traz. Eu estou preocupado em bater o pace, em fazer isso, em fazer aquilo. Então, a gente se ilude que está cuidando, mas está só preocupado com produtividade. Então, uma coisa que a gente percebe muito, e principalmente em algumas pacientes que têm uma... Eu falo muito em relação às pacientes, algumas pacientes que são mais ativas em rede social, eu costumo dizer para elas que, assim, esqueça o personagem. Esqueça o personagem da rede social. Nesse momento, você vai lembrar em você, cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, o personagem de rede social não vai existir. Exato. Não vai existir. Aí, uma delas me falou, mas isso é muito doloroso, porque eu tenho o meu negócio, eu tenho... Meu negócio basicamente depende de rede social, depende disso tudo, mas é que tá. Você já se perguntou que talvez seja o momento de você ser mais autêntica? Isso. Entendeu? Porque assim, De você tá rever aqui. isso, né? Rever isso, porque assim, quem você está se mostrando na rede social, às vezes não é você. Exato. Entendeu? Eu tenho uma paciente que ela tinha que estar no beach tênis toda semana, 3 vezes por dia. Então ela ficou extremamente desmoronou porque não ia mostrar no beach tennis. Eu falei assim, não, mas você vai voltar pro beach tennis. Mas nesse momento a gente vai pensar na pessoa real Sim. que você é, né? E não ficar dependente desse personagem. E aí eu acho que tem duas coisas curiosas nessa fala que você está tendo. Tanto a busca excessiva de mostrar-se perfeito na rede social, como o estigma social também de preconceito com o adoecimento. Ninguém pode dizer que tem câncer. Que ainda existe. Exatamente. E é forte, extremamente forte isso, né? Isso, que é um preconceito muito grande, é um sinônimo de fragilidade muito grande. E, muitas vezes, um trabalho que a gente tem na psicologia com o paciente oncológico é também de mostrar para ele que ele não é a doença. Neste recorte de tempo da vida dele, a doença está fazendo parte de quem ele é. Mas quem ele é precisa se sobressair à existência da doença. Então, o trabalho é muito nesse de fortalecer, como você está falando, quem é você? Sem o beach tênis, sem o câncer, sem nada, autenticamente falando, subjetivamente falando, quem é você? Você se conhece? Porque quando a gente coloca
o nosso significado, quem a gente é em alguma coisa externa, e essa coisa externa dá errado, a gente some. A gente some. Você, você acha que a gente está acompanhando bem nossos pacientes de câncer aqui em Petrolina, na região, do ponto de vista psicológico? Eu acho que a gente tem muitas... Eu não tenho hoje um contato muito estreito com quem se especializou especificamente nisso. Eu acho que a gente ainda precisa trabalhar, modificar um pouco da estrutura de pensamento de modo geral. Às vezes pode parecer que eu nado contra a maré, porque eu sou muito crítica a essa proposta de autocuidado extremo. Justamente por partir dessa lógica que eu estou falando, de achar que a forma como você está lidando com o autocuidado não é autocuidado. Eu acho que a gente está se tornando, e eu vejo isso, infelizmente, em alguns colegas, em alguns profissionais, a gente está se tornando extremamente técnico, muito aplicação de técnica e pouco conhecimento de pessoa. E aí eu acho que o que eu faço com Maria vai funcionar com Joana, que vai funcionar com Tereza. Então. Mas são pessoas diferentes. Por exemplo, essa é uma característica que eu acho que o senhor tem, que é assim, fantástica. É nítido que o seu tratamento, a forma como lida com as pessoas, é específica para aquela pessoa. Eu nunca esqueço quando uma vez a gente estava conversando e você falou que até a organização dos pacientes para a consulta é planejada. Sabe quem são os pacientes que vão poder estar ali na sala de espera, juntos ou não. Então, isso é uma sensibilidade que eu não vejo ter aqui em outros profissionais de saúde. Não só da psicologia, mas de outras áreas. Que é conhecer o seu paciente. Conhecer o suficiente para saber que se João tiver meia hora do lado de Maria... Vai ser quebra-pau. Então, assim, a gente, na verdade, isso eu devo a um professor meu, professor de clínica médica, de semiologia médica. Semiologia é uma disciplina que a gente tem o primeiro contato com os pacientes, né? E ele sempre falou, ele fosse um dos maiores clínicos que eu já conheci. Porque assim, ele me deu as armas, ele me deu conhecimento para você chegar a um diagnóstico sem necessitar de exames, Sim. sem necessitar. Então, porque o diagnóstico é na conversa. Isso. Os exames são complementares. Então, Perfeito. o diagnóstico você tira conversando com o paciente, examinando, tocando, a necessidade do toque, a necessidade do aconchego, a necessidade da humanização. Exato. E ele falou uma frase que eu levei para a minha vida, que é o seguinte: essa paciente não é um número que vai chegar para você. É uma mãe, é uma avó, é uma irmã, é uma filha. E você tem que entender esse contexto, entendeu? Aí quando eu percebi isso, e a gente começou a montar os serviços oncológicos aqui na região, a gente entendeu o perfil dos pacientes. E eu vi que, assim, uma pessoa muito extrovertida ou uma pessoa muito, digamos, muito negativa, a gente evita que elas Sim. entrem em contato. Por exemplo, se eu tiver um grupo de vozinhas fazendo quimioterapia, eu não vou colocar uma pessoa baixa astral Exato. junto das vozinhas, entendeu? Se eu tenho um grupo de adolescentes fazendo quimioterapia, eu não vou colocar uma pessoa que não goste de barulho junto, entendeu? Exato. Se eu tenho um grupo de vozinhas que adoram o silêncio, adoram crochê, eu não vou colocar um grupo, uma pessoa extrovertida. Conversadeira demais. Porque, assim, é o ambiente delas, é a hora íntima. É um respeito. É um respeito à a subjetividade dessa pessoa. seu paciente. Eu acho que é isso que está faltando. Uma coisa que eu converso muito com minhas estagiárias, todo mundo que passa por mim escuta isso. Eu digo assim, olha, quando o paciente chega para a gente pode escolher olhar para esse paciente como sendo uma pessoa ou escolher olhar para ele como sendo um problema. Se você o enxergar como sendo um problema, o que é que a gente procura para resolver um problema? Uma solução. Então, você só enxerga o problema e fica tentando buscar que solução, que fórmula eu vou aplicar para resolver esse problema. A gente precisa enxergar esse paciente que chega para a gente como uma coisa a ser desvelada ainda. Eu não sei quem é essa pessoa. Uma das coisas que ela tem pode ser um problema, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem o gosto pelo crochê, ela é mais tímida, ela tem medo, não por conta do câncer, ela tem medo por outra razão. Então, a gente tem que estar disponível para olhar para essa pessoa. E não só para o que ela está trazendo como problema, mas para quem ela é, como é que ela encara isso. Então, eu acho que falta a gente, enquanto profissional de saúde, exercitar muito isso de humanização. Eu até brinco com os estagiários, que às vezes eles chegam, eu li livro tal, artigo tal, a técnica tal. Eu digo, pronto, você está ótimo de técnica. Parabéns, está de parabéns, porque estudou direitinho, sabe tudo. Mas cadê a sua humanidade?
Vai ler uma poesia, estudar filosofia, assistir uma novela. Você está precisando ter contato com o ser humano. Que esse ser humano é diverso. Ninguém vai ser igual a ninguém. Então, essa pessoa, como está ali diante da gente, ela precisa ser enxergada como sendo única. Pelo menos naquele momento que ela está ali com a gente. Então, isso não é só na psicologia, na medicina. Sim. Se você entender aquela pessoa como ser humano, com defeitos, com carência, aquela pessoa vai se sentir importante, aquela pessoa vai se sentir que está sendo cuidada, aquela pessoa vai ter confiança no tratamento. Isso. E uma coisa muito importante, eu não sei como a psicologia lida com isso, a partir do momento que você dá esperança para essa pessoa, a partir do momento que você segura na mão e diz, a gente vai seguir junto o tratamento, os resultados são fabulosos. Isso. Tem uns estudos que a gente compara diferentes formas de abordar psicologicamente um paciente com câncer. Uma parte dos estudos foi observando uma amostra bem representativa de pessoas que evitam falar sobre a doença, dizer que tem a doença, que a gente chama de um processo bem evitativo, e um grupo que fala sobre, que aceita e que tenta entender. Os dados de resultado da intervenção com as pessoas que aceitam e que contam com essa rede de apoio são absurdos. Então, evitar e não falar não vai fazer com que deixe de existir. A gente observa que quando a gente, principalmente em pacientes em cuidados paliativos, quando a gente está presente, quando a gente está ao lado, a gente tenta melhorar, os resultados são outros. Assim, eu saí do SUS em 2019 e agora eu penso um dia voltar e fazer cuidados paliativos. Eu agora, por uma questão de tempo, uma questão da Casa Azul, eu parei mais de ver pacientes hospitalizados. Mas nos anos que eu via, eu achava isso assim absurdamente, assim uma coisa absurdamente assim louvável. Só um toque, uma conversa, você saber o nome do filho do paciente, você saber o hobby dele. E tem uma vez que eu estava com um pacientinho e a única preocupação dele era o cachorro. A única preocupação era do cachorro. Então, não interessava a família, não interessava os filhos. A única preocupação do cachorro. Eu falei, não, traga o cachorro. Traga o cachorro para visitá-lo. Trouxeram o cachorro para visitá-lo. O cachorro foi embora. Aí ele começou a chorar, porque o cachorro não poderia ficar no hospital, né? Aí eu falei, não tem problema, a gente vai deixar um cachorro aqui, vai fazer vídeo chamada pro cachorro. Aí ele botou uma foto do cachorro, perto da cama, e colocou um vídeo chamadas pro cachorro. E foi incrível, porque a primeira coisa que ele fazia quando acordava era pegar a foto do cachorro. Pois é. E ligar para ver se o cachorro estava bem. Entendeu? Bem, que às vezes é uma coisa tão simples. Isso, mas é uma estratégia que é significativa para aquela pessoa. É você entender as necessidades daquela pessoa. Exatamente. Que é uma coisa que, se você vê isso com seus alunos, né? Que é uma coisa simples de você perceber isso. É uma coisa simples e, assim, o benefício vai ser extraordinário, já que o seu objetivo principal, primordial, é seu paciente. Isso. Aí é o ponto. Se você se torna profissional de saúde e tem como prerrogativa que o seu objetivo é seu paciente estar bem, isso precisa acontecer. Porque o senhor sabe que fazer isso demanda tempo. Eu tenho que ter um tempo ali para ouvir, para conversar. E muitos profissionais não estão querendo gastar esse tempo com isso. Mas a pessoa tem que entender que o benefício para o seu paciente... Tudo bem, você gastar 1 hora na consulta. 1 hora na consulta, você vai demorar, mas no final o benefício vale a pena. Vale a pena, com certeza. Você acha que está gastando, mas você está investindo. No seu paciente. Exatamente. Que é o mais importante. Querida, me ajuda aqui, já que eu estou tendo essa aula de psicologia hoje. Quais são as principais patologias que você vê, psicopatologias em pacientes com câncer de mama? Olha, o que a gente observa tem 2 grupos, né? Tem um grupo que tem um comprometimento mais forte cognitivamente falando, que aí é mais por uma consequência, uma resposta à quimioterapia. Porque a gente sabe, né, que durante o período que o paciente está submetido à quimioterapia, a gente pode ter o que a gente chama de chemiobrain, que é as substâncias, por alguma razão, ultrapassarem as barreiras e poderem atingir alguns processos. E aí, do ponto de vista cognitivo, a gente percebe nas pacientes, de modo geral, comprometimentos relacionados à memória
e relacionados também à velocidade de fazer as coisas. Velocidade de raciocínio, Isso. esquecimento, De palavras específicas. esquecimento de objetos, aí uma fadiga, Isso. todo esse pool de coisas que acontece. Exatamente. Aí a gente sempre tenta fazer um trabalho que envolve desde a psicoeducação, que é explicar para ela por que isso está acontecendo. E aí a gente explica desde, olha, quando essa medicação entra em contato com o seu corpo, existem citocinas inflamatórias que vão atingir, vão fazer isso, isso e isso. Mas a gente tem estratégias compensatórias. Então a gente tenta trabalhar uma reabilitação. Usar uma agenda, pensar em estratégias do dia a dia que possam ajudá-la nesse sentido. E também, muitas vezes, é reversível. Quando a pessoa para de tomar medicação, volta a um estado cognitivo normal. Fora esse grupo da cognição, do comprometimento cognitivo, a gente tem o grupo de um comprometimento mais psicológico existencial, que aí é a depressão, é o maior índice, né, de depressão e de ansiedade. Vinculados no caso da depressão, a gente percebe uma falta de razão para existir, em detrimento da presença da doença. Então, para que eu vou continuar viva? E no caso da ansiedade, a gente percebe um medo do que vai acontecer. E se voltar? E se der uma metástase? E se fizer alguma coisa? E uma coisa interessante que é justamente quando você começa a conversar com as pacientes, quando você começa a cutucar, você sempre encontra um motivo prévio. Sim. Na verdade, a depressão e a ansiedade já estava presente antes. Podia ser consciente ou inconsciente. A pessoa já tem uma predisposição. Algo na sua vida já fazia uma predisposição para que você fosse uma pessoa ansiosa ou uma pessoa mais depressiva. E aí é como se o câncer, nesse contexto, viesse como se fosse a gota d'água para transbordar aquilo ali. A gente percebe muito isso, eu percebo muito isso, e acho que eu tenho umas 5 pacientes que elas tiveram o câncer após a perda de filhos, que é uma dor assim absurda. Sim. Acho que é uma das maiores dores psicológicas é a mãe perder um filho, né? E é incrível porque assim, geralmente é 2 a 5 anos. Uma das pacientes, ela me falou uma vez que é a seguinte: Grey, a dor sempre vai existir, a dor nunca vai embora, mas eu vou usar essa dor para vencer a doença e não deixar a dor me dominar. Sim. Que acho que o papel do psicólogo é justamente isso. Sim. O papel do psicólogo é entender o perfil da doença naquela paciente e ver armas para atenuar o sofrimento dela. E também para permitir que a pessoa sofra. Às vezes a psicologia, o local, o atendimento é só um espaço da pessoa poder sofrer. Porque a gente precisa sofrer. E às vezes a pessoa vem de um contexto que ela não pode sofrer. Não pode sofrer. Achei. Que ela não pode sofrer. A gente precisa sofrer, ou seja, nós somos humanos, então nós temos sentimentos, nós temos que ter aquelas fases e respeitar aquelas fases. Exatamente. Entendeu? E o sofrimento é uma fase, infelizmente é uma fase que a gente vai ter que enfrentar. Isso. Débora, o que é que você acha, sua opinião em relação a grupos, terapia em grupo e grupos de apoio? Muito bom. A gente percebe que tem resultados muito significativos quando são bem conduzidos. E aí eu acho que uma importância no trabalho de grupos é compreender o perfil do paciente que está sendo submetido àquele grupo, porque como a gente viu, tem pessoas que vão ter perfil para falar em grupo, tem pessoas que o sucesso dela vai ser mais individual, sozinha, tendo esse olhar mais específico. Mas a gente percebe que dividir o sofrimento, compartilhar e escutar as experiências a gente diz assim, que ele aumenta o nosso repertório de possibilidades. Então, muitas vezes, você entender que não é só com você, que outras pessoas também atravessam aquilo, olhar por outra perspectiva ajuda muito. E o trabalho com grupos faz muito isso. É como se a gente fosse falar metaforicamente, eu tô olhando só para mim, num espelho. E quando eu entro num grupo, eu mudo de perspectiva. Eu saio desse lugar e eu vou olhar que, nossa, o mundo é muito maior do que eu imaginava. Tem muitas outras coisas e outras pessoas. E isso aumenta o nosso repertório e vai aumentando as formas como a gente lida com esse sofrimento também. E você vai encontrar amigos, né? Isso. Amigos e amigas que estão passando a mesma coisa que você. E aí você pode compartilhar a sua dor com pessoas iguais a você, que isso é uma coisa fabulosa. Dá sentido para aquilo que você está vivendo também, né? Dá um sentido mais próximo. Fica algo mais... Olha, essa pessoa me entende.
do que muito utópico, porque tem situações e vivências humanas que são realmente particulares, como essa ideia da gente falar da perda do filho. Ninguém vai saber o que é isso exatamente, a não ser que atravesse isso. Então, no caso do adoecimento, eu acho que você trocar com pessoas que também atravessam isso ajuda você a se sentir mais humano também. Não se sentir tão especial ou terrível pessoa por estar doente, né? E você respeitar a dor do outro, que é uma coisa Exato. importante, que eu acho que às vezes a pessoa esquece, né? Porque Acha que a dor é só dela. porque assim, eu vejo muito minhas pacientes falando que quando você está fragilizado, você está fragilizada com câncer de mama, a palavra de um marido, uma palavra de um marido, uma palavra de um filho, a palavra de um vizinho, as pessoas acho que as pessoas estão perdendo a sensibilidade com o outro. Isso. As pessoas com redes sociais estão perdendo o respeito ao outro. As pessoas estão perdendo, acho que, a forma educada de tratar o outro. Eu acho que a gente vem vivendo um momento de muito individualismo. Se relacionar está muito difícil porque as pessoas estão muito individualistas. A gente percebe que chega pra gente dificuldade de relacionamento muito mais amoroso, né? É o clássico, todo mundo sofrendo por amor. Mas eu acho que todo mundo sofre em relações de trabalho, de amizade, por esse exercício de individualidade. As pessoas não querem ser flexíveis, ninguém quer ceder nada por ninguém, quer sempre fazer o que for melhor pra si. E nisso, ninguém vive sozinho. A ditadura do eu. A gente não é uma ilha. É a ditadura do eu. Eu em primeiro lugar. Exatamente. Eu tenho que estar lindo, maravilhoso, sorridente e 24 horas. Isso. Né? A gente virou uma coisa legal, porque nós estamos virando os episódios de Black Mirror, né? E é muito doido que você é uma sociedade individualista, focada em si, mas para mostrar para o outro. Você não quer estar perfeito porque você quer se ver perfeito, mas Não. porque você quer que os outros achem você Vejam perfeito. que você seja perfeito. Eu nunca esqueço de um episódio de Black Mirror que a menina saía passando fome, a menina chega, dava um tropicão, aí sentava num café e fotografava a comida, mas ela jogava a comida fora para não comer. E vinha o atendente e ela não olhava para o atendente. Aí lembrava que se ela não olhasse para o atendente e não sorrisse, ela não ia ter o like do atendente. Então ela chamava ele de novo, sorria para ter o like. Aí ela viu que ele deu um like nela. Isso. Então é uma coisa assim meio louca que... Muito. Será que um dia a gente vai ter a doutora Débora no grupo de apoio da Casa Azul? Espero que sim. Seria um prazer enorme. Então aí, Tanto do ponto de vista humano, um trabalho que eu realmente sempre sonhei em realizar, humanamente falando, para além da profissão, como também profissionalmente. então o convite está feito. Ai, perfeito. Será uma honra enorme, porque assim, além de você ser um doce de pessoa, além de você ser extremamente didática, além de você ser um amante de artes, né, também, Sim. né, aqui pra gente, uma das poucas pessoas que eu consigo conversar sobre artes visuais é você. Eu acho que a gente precisa desse toque diferenciado para nossas pacientes. Sim. Então será uma honra, a gente vai falar um prazer. muito sobre isso, né, e a gente vai discutir muito sobre isso. Ótimo, ainda. excelente. Amiga, eu queria entender, você falou sobre essas 3 áreas aqui, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de aceitação. Uma paciente com câncer de mama, carente, com uma situação difícil, uma situação social difícil, toda a situação que envolve família, situação financeira, a terapia cognitivo-comportamental tem espaço para essa paciente? Tem. Tem espaço porque é muito nessa perspectiva de se adaptar à realidade do sujeito. E a psicologia ser vista na relação com a oncologia não como algo emergencial, mas como algo que faz parte da saúde da pessoa. Então, a gente vem tentando, né, ao longo do tempo com a psicologia, não ser apagar fogo, mas ajudar essa pessoa a viver com essa existência. Então, no caso de uma pessoa com uma situação de vulnerabilidade, seja social ou só psicológica, né, tentar encontrar formas de lidar com esse sofrimento. Então, a gente tem estratégias, mecanismos que podem, sim, colaborar para essa pessoa. E hoje o TCC, qual a grande vertente, qual a grande novidade do TCC para a gente hoje? Para a gente hoje, eu acho que estão sendo essas terapias contextuais que estão chegando depois, como o exemplo da ACT. Porque é muito na ideia de entender que o que não pode ser reestruturado totalmente pode ser aceito. Então, a gente vem investindo muito em compreender, desde a parte mais
neuropsicológica do funcionamento humano, porque a gente já viu que é tudo interligado. Então, se eu entendo melhor como é que as coisas chegam até o meu cérebro, eu posso entender melhor como é que as coisas vão sair, vão ser expostas no meu comportamento. Então, a gente vem tentando muito compreender esse funcionamento interno do sujeito, o impacto da memória, da linguagem no nosso funcionamento, mas também entender muito o contexto. A gente sempre costuma dizer que nós somos feitos, uma parcela pela nossa carga genética, que a gente nasce, mas a gente é muito, muito, muito influenciado pelo ambiente. Então, não tem como trabalhar com um sujeito sem conhecer o ambiente. E aí a gente tenta ali estar com aquela pessoa naquele momentinho no consultório, 50 minutos, mas a gente precisa estar com o olhar ampliado. Porque ele sai dali e vai se relacionar com outras pessoas também. Então, hoje, se você entender um pouquinho de psicologia, a psicologia hoje está em tudo. Exato. Né? A psicologia nos reality shows é um grande experimento psicológico. Eu tenho que pegar perfis psicológicos que dêem audiência. Que sejam atraentes. Que sejam né? atraentes para a audiência. O bonito, o barraqueiro, né? Isso. A gente vê a importância da psicologia, que eu acho que o pessoal às vezes esquece isso, nas marcas de luxo. Uhum. As marcas de luxo é um objeto do desejo. Sim. É um experimento psicológico. Exatamente. Eu vou querer. Consumo. Eu estou fazendo uma pós em neurociência, na Mackenzie, em São Paulo. Aí o título da pós é Neurociência e Psicologia Aplicada. A minha turma tem mais ou menos umas 50 pessoas. Eu acho que pelo menos 35 delas são pessoas da publicidade. Então, a gente vê a psicologia do marketing. Eles dizem que a gente precisa Então, entender como é que o cérebro funciona para poder manipular esse cérebro. Claramente dizem isso. A gente tem um exemplo agora que mostrou a importância da psicologia do marketing, foi com a Jaguar. Sim. A Jaguar, que é uma marca tradicional, uma marca extremamente cara, uma marca de luxo, fez uma propaganda disruptiva com o pessoal jovem, com o pessoal colorido, com o pessoal alegre. A equipe foi demitida essa semana, ou seja, eles não entenderam a proposta. Eles não entenderam. Tudo que houve, toda uma discussão sobre isso, mas é você entender psicologicamente seu público. Débora, eu acho que hoje foi uma aula maravilhosa. Eu estou aqui assim, extasiado. Foi uma aula de psicologia hoje. Ai, que bom. Eu fiquei um pouquinho com medo, porque eu sabia do nível de Débora, né? Aí eu falei, gente, eu tenho que estudar. Eita. Débora vindo, eu tenho que estudar. Então, desde segunda-feira eu estou pesquisando, desde segunda-feira eu estou imprimindo, eu estou vendo artigos. Meu Deus do céu, Débora vindo, eu tenho que estar preparado para pelo menos acompanhar a sua linguagem, mas você é fabulosa. Eu já sou seu fã, acho que uns 3, 4 anos que eu sou seu fã. Sim. E fabuloso, adorei. Mas é recíproco. Quando eu conheci o senhor, eu já cheguei sabendo da sua história, não só de qualidade técnica, mas principalmente humana. E aí eu acho que não tem nada melhor do que a gente comprovar na prática. Então, quem o senhor não é só o que a gente vê na mídia. Esse Dr. Gray será que ele é realmente tudo isso? Ele é tudo isso. É um médico extremamente humano, extremamente competente. Assim, as consultas que o senhor faz são da gente realmente assistir, admirar e aprender com isso, com a forma como o senhor aborda os pacientes. Então, para mim é um orgulho e uma honra muito grande estar aqui, ter esse reconhecimento, receber um elogio seu, Ave Maria, porque o senhor é uma referência de estudo, de tudo. Então... Amiga, para a gente terminar, um livro. Ai, meu Deus, que difícil. São tantos. Mas eu acho que eu diria o livro do Desassossego. Gente, pegou pesado. Meus parabéns. Um filme. Eita, um filme? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Maravilhoso. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele é extremamente difícil. Sim. É extremamente difícil. E é aquela história. Eu não consegui ver pela primeira vez. Eu tive que ver pela segunda, terceira vez para você entender. Uhum. A partir do momento que você mergulha na dor e você entende, e você fica a favor do mocinho. Sim, isso. Porque você entende, você acha que aquilo ele apaga as memórias, tudo. Você acha que aquilo é um ato de egoísmo, mas não, é um ato de sobrevivência. Isso. Que é uma coisa fabulosa. Um ídolo ou ídola. Nossa, eu não tenho ídolos, assim, pessoas famosas.
Eu sou muito mais, admiro muito mais pessoas próximas a mim e que eu conheço mais perto. Então, hoje, por exemplo, acho que uma pessoa que seria uma ídola para mim seria minha mãe. Um beijo, um beijo. Outra fã Aqui. sua, né? Um beijo aqui pra minha fã. Uma música. Ai, meu Deus. Eu tô tentando lembrar o nome da música, é de Lenine. Não é Paciência. Mas Lenine já, É de Lenine, já mostra seu estilo, que é seu estilo, um ótimo estilo musical, um ótimo gosto. Um pensamento. Pronto, o meu pensamento vai vir de um outro, talvez, ídolo meu, que é Belchior. Que é uma frase que eu gosto muito e que ela explica muito como eu vejo o mundo. Que é aquela que diz assim: a minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio são as experiências reais. De um grande filósofo, na verdade, Sim. né? Se você entender as letras dele, Ave. são narrativas fabulosas. E Isso. quando ele é meio que Raul Seixas, Renato Russo, Aham. Cazuza, porque quando você vai atrás da narrativa e se Você entender, entende. aí você fica maravilhado. Exatamente. Doutora Débora, foi um prazer Enorme. enorme ter você aqui, que a nossa parceria se inicia a partir de hoje. E eu queria agradecer a toda a família Casa Azul. Gostaria de agradecer a todos os pacientes. Eu gostaria de agradecer a todos os amigos que nesses 5 anos viraram parceiros da Casa Azul. Muito obrigado. Eu queria que você encerrasse o programa de hoje com uma mensagem final sua. Eu acho que uma mensagem que eu poderia deixar é a ideia de entender que as nossas emoções, elas são como ondas. Às vezes elas vão vir um tsunami, vai derrubar a gente, vai arrasar e a gente vai conseguir levantar. E às vezes ela vem como uma marolinha, a gente só fica um pouco triste, mas passa também. A ideia é de entender que as emoções, os estados emocionais são estados, ou seja, não é lugar de permanência. Passa. Se você estiver muito feliz hoje, aproveite, porque passa. E se estiver muito triste, tenha paciência também, porque passa. Nenhum estado emocional é lugar de permanência, é eterno. São passagens. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado. A gente se vê daqui a 15 dias.